Tarde. A graça do Senhor seja conosco nessa tarde. Priscila já introduziu, hoje a nossa dinâmica é um pouquinho diferente. E o capítulo que vamos estudar é o capítulo 7º, Medo da Intimidade Sexual. E nós já vimos desde o começo que os nossos medos eles podem variar muito em intensidade, eles podem variar muito em natureza. Tanto eles podem nos paralisar completamente, como eles podem trazer algum desconforto, algum incômodo, grande ou pequeno. E, de repente, nós julgamos que esse medo faz parte de quem nós somos e nos conformamos em viver assim por toda a nossa vida. E eu espero que essa caminhada até aqui tenha mostrado a você que o Senhor quer lhe libertar dos seus medos, quer levar os seus olhos para Ele e fazer com que você viva uma vida no temor do Senhor e sem temer nada mais. Cada um dos medos que a gente já estudou neste livro e outros que não são citados nesse livro, mas que nós experimentamos, nós sabemos, tem muitas vezes sua raiz no nosso coração pecaminoso, num desejo de controle da situação, nos ídolos que muitas vezes guerreiam querendo a nossa adoração, querendo a nossa obediência, a nossa devoção, querem sequestrar o nosso coração da adoração ao único Deus verdadeiro. E aí é quando o temor do Senhor nos liberta verdadeiramente, quando nós buscamos e desejamos, acima de tudo, ter uma vida entregue ao Senhor e que confia na condução do Senhor, nós nos libertamos desses medos e desses temores. Nós vamos nos aprofundar nos próximos encontros no que é o temor do Senhor e como nós podemos crescer no temor do Senhor. Então, aconselho você a não perder de jeito nenhum os nossos próximos encontros, mas queria que você ponderasse como é que tem sido até aqui essa caminhada sendo confrontada com os medos do coração. O Senhor já te libertou? O Senhor já te ajudou? Então, vamos confiar que não vai ser diferente hoje. Que quando nós lidarmos sobre esse assunto, nós também vamos ter os nossos olhos abertos pela palavra de Deus e conduzidas à liberdade que o Senhor conquistou para nós. A autora, se você leu esse livro, ela começa esse capítulo e parece que ela dar uma fugida assim do assunto para bem longe. E até a gente fica, como é que ela vai chegar no assunto? Ela começa falando sobre as expectativas que ela tinha com relação ao papel de esposa. Ela casou, apaixonada, e ela queria ser a esposa ideal, e ela olhava para o exemplo da nossa amada mulher de Provérbios 31, e muitas vezes aquilo era um grande peso para ela, e ela se pressionava de ser a esposa perfeita, e não só isso. Ela esperava, e ela colocava uma pressão enorme para que aquele fosse um casal ideal, um casal modelo, um casal perfeito. E isso fez com que ela muitas vezes se tornasse o Espírito Santo na vida do marido dela. Você já quis ser o Espírito Santo na vida do seu marido? Todo momento apontando o erro dele? Todo momento dizendo o que ele fez que não deveria ter feito? Ou o que ele não fez que ele deveria ter feito? Então, os primeiros anos de vida dela com o marido foram assim. Muitas vezes ela ia confrontar o marido dela, não porque ela queria que ele estivesse num correto relacionamento com o Senhor, mas porque alguma coisa estava desagradando. Na maioria das vezes, a motivação dela para confrontá-lo era uma motivação egoísta. E, ao mesmo tempo, ela tinha aquela pressão de ser a esposa perfeita, de que a casa estivesse perfeitamente organizada. Ela conta, inclusive, que depois de cada refeição que ela fazia, tinha sobremesa, porque ela achava que ela seria menos do que excelente se não tivesse sobremesa depois de cada refeição. Eu imagino que o marido dela deve ter engordado muito nesses primeiros anos de casamento e ela, se desfrutava da sobremesa, também deve ter sofrido da mesma coisa. Mas ela conta, finalmente, que não ficou o casamento dela estacionado em como era naqueles primeiros anos. Pela graça do Senhor, ela conseguiu olhar para o marido dela com olhar de graça, assim como ela desejava que ele olhasse para ela. E que ela aprendeu, então, a valorizar e a desfrutar de um marido que é falho, como todos nós somos falhos. E para usar a boca dela, ao invés de sempre corrigir ou sempre exortar, para encorajá-lo e para elogiá-lo pela maneira como Deus o fez, ao invés de contestá-lo pela maneira como Deus não o fez.
E a graça do Senhor também a libertou de desejar ser aquela esposa perfeita na própria força dela e para a própria glória dela, e a confiar e a entregar ao Senhor e se libertar de perseguir esses padrões que não eram nem exigências de Deus para ela, nem exigências do marido para ela. E assim ela deixou de buscar o valor dela como esposa, em quão boa ela era, em quão organizada ela era, enquanto ela podia ser a dona de casa ideal, e sim por ela ser aceita por Cristo, liberta para viver a vontade e o plano de Deus para o casamento dela. E é isso que a gente deve fazer também. Buscarmos ser a esposa excelente, assim como a gente deve buscar excelência em todas as áreas da nossa vida, olhando para Cristo, vivendo para Cristo, fazendo todas as coisas para a glória do Senhor, mas reconhecendo que o nosso valor está em sermos amadas por Ele, em termos sido aceitas por Ele. Então, isso vai fazer com que a nossa vida seja vivida com leveza, porque o Senhor Jesus tomou o fardo pesado sobre Ele e Ele nos convida, Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados com as nossas próprias pressões, com as pressões do mundo, porque Ele quer nos aliviar. Porque Ele quer que nós tomemos sobre nós o jugo dEle, que é manso e que é suave. E essa vida, então, nessa leveza, nessa liberdade, ela só é possível para aqueles que conhecem a verdade. E nós sabemos que a verdade não é um conceito ou uma ideia. O que é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Então, em toda e qualquer área da nossa vida, o que vai realmente determinar como nós vivemos é aquilo que nós cremos acerca de Deus. É aquilo que nós cremos sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. E todas as mentiras, então, que procurarem nos escravizar, nos enganar e levar a viver uma outra coisa, elas não vão conseguir sucesso. Porque a nossa vida está enraizada na revelação de Deus. Se nós estivermos firmes, pode vir a mentira que for, a pressão que for, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem o nosso Senhor é. E sabemos que só vamos encontrar verdadeira liberdade e satisfação nele e na sua providência. Então, ela começa falando sobre isso e, de repente, ela para e diz, agora vamos falar sobre intimidade sexual. Não é assim? Mas, se a gente for pensar, existe uma conexão. Até porque, como esposas, nós queremos agradar os nossos maridos e nós sabemos que isso faz parte do nosso papel. E nós sabemos também que existe um inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, que ele deseja minar essa área das nossas vidas. Ele faz todo o esforço para que antes de nos casarmos, nós desfrutemos da sexualidade de uma maneira impura, e ele faz todos os esforços para que depois do casamento nós deixemos de desfrutar do prazer e do dom da sexualidade que o Senhor criou. Ele tem se dedicado com afinco a contar mentiras nessa área das nossas vidas. E não nos enganemos, ele faz isso com as nossas crianças também, enchendo a mente delas de imagens, enchendo a mente delas de ideias completamente antibíblicas e que pode levá-las a experimentar uma vida sexual fora dos padrões de Deus e que vai marcar e vai deixar cicatrizes na vida delas, como pode ter feito com cada uma de nós aqui também. E uma das causas dele ter tanto sucesso nisso é o silêncio da igreja sobre esse assunto. Já pensou sobre isso? Se eu perguntar a vocês aqui, quantas de vocês foram instruídas acerca da sexualidade na igreja? Quantas de vocês tiveram a compreensão da dimensão do que é que o Senhor quer para a vida íntima, do relacionamento sexual entre marido e esposa através de uma irmã piedosa que lhe aconselhou quando você estava prestes a casar ou quando você estava ali no começo da sua vida conjugal? Quantas de nós? Agora, se eu perguntar quantas de nós foram instruídas nessa área pelas séries, pelos filmes, por amigos que não temem ao Senhor, por conversas, por livros, por ideias que vieram da cultura e não das Escrituras. Eu arrisco dizer que quase 100% aqui.
pouquíssimas exceções, talvez, de jovens que foram aconselhadas na palavra de Deus sobre o que Deus deseja para a nossa vida. E isso é muito sério. Esse assunto é considerado tabu, embora a palavra de Deus fale sobre ele sem rodeios. Muitas vezes usando palavras que, quando a gente faz a leitura continuada das Escrituras em casa, nós ficamos constrangidas porque os nossos filhos pequenos estão ali ouvindo sobre isso. A palavra de Deus é muito clara, mas esse assunto ainda é tratado com tanto receio, com tanta vergonha, com tanto medo. Inclusive por mim, inclusive hoje. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Nós precisamos entender que a igreja deve ser um ambiente que nós somos ensinados a viver para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E a nossa sexualidade faz parte desse conjunto de quem nós somos, de quem o Senhor nos criou para ser e como o Senhor quer que nós vivamos. E a gente não deve falar sobre ele com constrangimento. E uma das preocupações quando nós falamos sobre esse assunto é ficarmos aquém daquilo que o Senhor quer que tratemos, ou de irmos além, levando as irmãs a imaginarem coisas que não cabem, que não são edificantes. Então, só a graça do Senhor para que encontremos o equilíbrio naquilo que vamos falar. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia e que esse tempo seja usado e cada palavra que seja dita seja unicamente para o propósito de edificação, que transmita graça e traga glória ao nome do Senhor. E aí você pode me perguntar assim, mas Paula, se a gente tem que instruir os jovens, se a gente tem que conversar sobre isso, se a Bíblia fala sobre isso, por que os jovens não estão aqui conosco? Boa pergunta. Foi um dilema, como Priscila falou. O que a gente vai fazer? O que acontece, irmãs, é que existem tantas situações particulares dessa área que nós só vamos conhecer quando casamos ou quando conversamos com pessoas que já vivenciaram algumas lutas. E nós não achamos que seria prudente expor esse tipo de situação para adolescentes, para meninas tão jovens. Não é porque elas não devam ser instruídas sobre isso, elas devem, sim. Mas é para que a gente possa falar mais desimpedidamente hoje sobre esse assunto, sem levá-las a pensar nesses problemas ou situações que podem acontecer, obviamente, com elas, como com cada uma de nós. E então nós sempre vamos começar a falar sobre esse assunto, seja com as jovens, seja com aquelas que vão casar, seja com as nossas filhas. E o quanto antes começarmos a ter conversas sobre esse assunto, melhor. Porque muito cedo, as ideias e as conversas com os amigos sobre esse assunto vão começar. E nós sempre começamos com o quê? Com o que a palavra de Deus diz sobre o que é o sexo. Primeiro de tudo, que a palavra nos diz, lá em Gênesis, na criação, é que o sexo foi criado por Deus. Ele criou e ele ordenou. Ele não sugeriu. Essa foi a maneira que o Senhor escolheu para revelar a profunda intimidade que o Senhor Jesus desfrutaria com a sua igreja. Foi essa maneira que ele escolheu de revelar um pouco do que é a união indissolúvel da Trindade. 3 em 1. O que a palavra de Deus diz quando o homem e a mulher se unem no casamento? Que eles se tornam uma só carne. 2 em 1. Paulo, quando escrevia aos Efésios, ele falou que o mistério do casamento era grande, porque ele se referia a Cristo e à igreja. Então, o casamento e a união sexual que faz parte do casamento, desde o princípio tiveram um propósito de apontar para Cristo, de apontar para a redenção e de apontar para aquilo que nós vamos desfrutar com Ele por toda a eternidade. O Senhor, que é bom, que é perfeito, que é sábio, que é santo, Ele criou a união sexual de maneira que os filhos advissem dessa união. Imagine de quantas formas homem e mulher poderiam procriar. Deus escolheu a relação sexual. Mas não só isso. O Senhor colocou terminações nervosas nos nossos órgãos, de maneira que isso desse grande prazer e deleite. De maneira que o nosso cérebro liberasse hormônios que fazem com que a ligação seja profunda. O cérebro libera ocitocina, que é o mesmo hormônio que é liberado na amamentação e que estreita o vínculo entre a mãe e o bebê. Por quê?
Porque o Senhor Deus criou o sexo, como o autor fala, para ser uma super cola que une marido e mulher numa união que deve ser indissolúvel. Mas, ao mesmo tempo que essa supercola é tão poderosa para unir homem e mulher, marido e esposa, também tem um grande poder destrutivo quando ele não é usado, quando ele não é vivido de acordo com os padrões de Deus dentro do casamento. Então, esse é um assunto muito urgente e muito sério, porque nós precisamos ensinar as jovens que elas devem se abster de qualquer ato sexual fora do casamento. E quando a gente fala de ato sexual, nós precisamos entender que isso vai além da simples penetração ou do sexo em si, mas tudo aquilo que leva para isso. Tudo aquilo que pode levar um jovem e uma jovem a não serem puros no coração e em suas mentes. E o poder destrutivo disso nós conhecemos. De jovens que perdem a sua virgindade e que carregam cicatrizes disso, de casamentos que são desfeitos. Enfim, nós precisamos que o Senhor nos guarde. Nós precisamos entender que a relação sexual é um presente de Deus. Você encara o sexo no casamento como um presente de Deus? Ou parece mais com um peso? É um presente, não é um mal necessário que o Senhor Deus tolera para colocar mais pessoas no mundo. Absolutamente não. Não é algo impuro, errado ou vergonhoso quando vivido dentro dos limites que o Senhor estabeleceu. Hebreus diz que o leito conjugal, e no original está escrito coito, foi isso que os leitores originais leram, deve ser digno de honra entre todos. Já pensou nisso? Que o Senhor Deus não vira o rosto quando um casal está desfrutando da intimidade sexual? Não, o Senhor Deus olha e aprova porque Ele criou. E Ele tem prazer em que nós vivamos este presente que Ele entregou para marido e mulher. Parece estranho para você pensar que quanto mais piedosa uma mulher for, mais sexualmente satisfeito o marido dela será. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se isso parece estranho para você, é porque certamente você pensa que a sexualidade está separada da espiritualidade. E não está. Tudo o que nós fazemos tem a ver com Deus. Tem a ver com o que nós cremos. E tem a ver com o nosso desejo de obedecê-lo. Quanto mais piedosa uma mulher for, mais ela vai querer viver de acordo com o padrão da palavra de Deus. Isso vai levá-la a desejar ser atraente e atender sexualmente o seu marido. Nós vamos ver hoje como algumas mentiras como essa, que nós acreditamos nessa área, como elas podem nos escravizar. E vamos ver como nós podemos ser libertas do medo, da culpa, da vergonha, da apatia e de nos conformarmos com menos do que o Senhor Deus quer que nós vivamos nessa área. E eu pedi ajuda especialmente de 2 livros para isso, fora o nosso livro-texto, claro. Um é o Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, numa edição revista e ampliada que ainda não foi traduzida para o português, que incluiu Mentiras que as Mulheres Acreditam sobre Sexualidade. E o outro livro que eu pedi ajuda foi esse aqui, da Larissa Ferraro, Mulheres e Sexo. Um livro muito, muito simples, muito rápido de ler e muito proveitoso, porque ela é uma conselheira bíblica e ela traz tudo para o que é o centro, que é o nosso coração, a nossa relação com Deus e como isso vai impactar essa área e todas as outras áreas da nossa vida. E a primeira mentira que eu queria falar com vocês hoje é a seguinte: eu não posso contar a ninguém. Essa é uma mentira que a Dana Gresh traz nesse livro da Nancy. Elas escreveram juntas esse capítulo. A Dana Gresh, ela tem tido um ministério com jovens e adolescentes nos Estados Unidos sobre pureza sexual. E elas trouxeram as seguintes questões que muitas vezes são escondidas por nós, são deixadas no escuro, num quartinho bem fechado da nossa alma, onde a luz não tem penetrado, porque nós temos escondido. Eu não posso contar a ninguém. Não posso contar a ninguém que meu marido é viciado em pornografia na internet.
Não posso contar a ninguém que eu estou vendo pornografia. Não posso contar a ninguém que realizei um aborto quando tinha 17 anos. Não posso contar a ninguém que não faço sexo com meu marido há meses. Não posso contar a ninguém que estou passando dos limites com meu namorado. Não posso contar a ninguém que eu realmente não aprecio o sexo, que eu evito a todo custo. Não posso contar a ninguém que meu padrasto abusou de mim pelo menos uma vez por semana, desde quando eu tinha 5 até os 11 anos de idade. Não posso contar a ninguém que eu como demais para evitar relacionamentos, porque eu odeio muito o meu corpo. Todos esses exemplos que elas citaram são reais. São experiências que foram vivenciadas por muitas mulheres dentro da igreja. Muitas vezes nós somos cegas a essa realidade de que existe escravidão à pornografia entre nós, entre as nossas jovens que estão aqui cultuando ao Senhor entre nós. Eu não vou falar dos homens, eu vou focar especialmente em nós, mulheres. Nós somos cegas à realidade de que existem casais que já não vivem maritalmente há muito tempo e estão fingindo que são casados, que praticamente não têm mais nada em comum e também não desfrutam de intimidade. Nós não podemos negar que certamente há irmãs no nosso meio que já praticaram um aborto, sim. Eu conheço uma irmã que foi salva por Cristo, ela era de um lar cristão, e ela havia praticado um aborto. E aquilo a atormentou e a adoeceu por anos, até que finalmente ela teve coragem de confessar. Ela teve coragem de se abrir, e ela foi restaurada, e ela foi curada. Ela tinha pesadelos horríveis, e ela estava sentada na igreja, como tantas estão. Isso pode ter acontecido. Abusos existem. E, infelizmente, muitas vezes eles estão mais próximos de nós do que nós queremos admitir. A igreja tem que estar pronta para dar respostas, para acolher, para apontar para a cura que há no Evangelho do Senhor. Mas a mentira de que eu não posso contar a ninguém é que tem colocado muitas mulheres em cativeiro. Elas se sentem culpadas e elas sentem vergonha. Percebe que a vergonha permeia todas essas coisas aqui? A autora, na verdade, a Trília, ela conta que ela vestiu branco no dia do casamento dela, embora o passado sexual dela não tivesse sido de pureza. E um dos livros que eu busquei para também estudar sobre esse assunto é um que a Dana Grace escreveu, E a Noiva Vestiu Branco. Infelizmente, ele só chegou ontem, eu só cheguei a folheá-lo. Mas, nesse livro, a Dana também expõe um passado de pecado nessa área. E como, quando ela era adolescente, ela se entregou e ela perdeu a virgindade, e da libertação que Cristo operou, e como também a libertou da vergonha que ela tinha de falar sobre esse assunto. E hoje ela usa o testemunho dela para aconselhar jovens a viver uma vida de pureza. E ela aponta que Cristo é aquele que a cobriu com a sua justiça. Por isso ela vestiu branco. Por isso a Trília vestiu branco no dia do seu casamento. O fato é que não é fácil falar com alguém sobre o nosso passado ou as lutas que nós enfrentamos na área sexual, mas é muito importante nós considerarmos o que diz Tiago 5,16. E diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você sabia que essa parte B do versículo que a gente tanto cita está ligada à confissão de pecados a um outro irmão e à oração de um outro irmão para que você e eu encontremos perdão e cura do Senhor nas nossas feridas da alma? A mentira de eu não posso contar a ninguém é que faz com que o pecado que cometeram contra nós ou que nós cometemos ganhe força e a gente não consiga ver a luz no fim do túnel. Como é importante romper a barreira do silêncio e se expor. E se expor para ser curada. Não quer dizer que é o irmão que vai perdoar o seu pecado. E muitas vezes é porque você pecou contra alguém e esse alguém precisa saber.
E esse alguém precisa lhe perdoar. É o Senhor que cura, mas Ele muitas vezes usa a igreja e um outro irmão mais sábio e mais piedoso para que nós sejamos libertas, para que aquele pecado perca a sua força, ou para que aquela dor, sendo trazida para fora e vivida ali, ela não mais marque tanto a nossa vida e nos oprima tanto. Essa é uma mentira que nós precisamos afastar de nós. O medo do que o outro pode pensar a seu respeito, ele tem que ser dissolvido à luz de uma certeza que você já tem. A certeza de que Deus já deu um veredito sobre você. Como é que Ele lhe vê? Pura. O que é que Ele diz sobre nós? Que nenhuma condenação há sobre aqueles por quem Cristo morreu. Quem é que vai intentar acusação contra os eleitos do Senhor? Se é Deus que os justifica. A palavra de Deus diz que nós fomos lavadas, santificadas, justificadas em um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por que você vai ter medo do que o outro vai pensar de você? Sabe o que é que eu penso de você? Que você é uma pecadora, carente da graça de Deus, que foi alcançada pela mesma graça e misericórdia que me alcançou. E se você pensa outra coisa acerca de qualquer um de nós aqui, você está errada. Oriente seu foco. Somos todas pecadoras. E não importa em qual área da nossa vida, nós estávamos condenadas e iríamos para o inferno se a graça do Senhor não tivesse nos alcançado. Por que vamos nos surpreender com os detalhes e pecados da vida passada de alguma de nós? Por que isso deveria nos escandalizar? Se Cristo pagou por esses pecados na cruz, por que nós vamos viver com medo? Eu gostei muito da distinção que as autoras colocaram entre duas palavras que muitas vezes são usadas de forma intercambiável. São as palavras culpa e vergonha. Elas dizem assim: a culpa diz, você fez algo errado. Essa mensagem deve levar você à cruz, para um lugar de arrependimento, restauração e vida correta. A vergonha manda uma mensagem diferente. Ela diz, você é algo mal. Não você fez algo errado, você é algo mal. E ela leva você a se sentir vitimizada, se esconder e mergulhar profundamente na sua dor. É uma estratégia de Satanás para afastá-la de Deus. Você começa a acreditar que seu passado sexual e as tentações presentes definem você. E o que é que define você? O seu passado ou o sacrifício de Jesus? As suas tentações presentes ou o que Cristo já conquistou para você? Novamente, se lembrar de quem nós somos tem um papel fundamental para nós vencermos este medo. Então, quer tenha sido você que pecou, quer alguém tenha pecado contra você, busque ajuda para colocar o seu passado no devido lugar. Não carregue o fardo que o Senhor Jesus já levou, que Ele já levou na cruz e que Ele já pagou de modo completo. Perceba o quanto isso pode estar afetando o seu relacionamento com Deus e o quanto isso pode estar afetando o seu relacionamento com o seu marido. E seja restaurado e receba o perdão e viva na novidade de vida que o Senhor Jesus oferece. Se o seu marido hoje está pecando contra você, se ele está consumindo pornografia, se ele está negando os seus direitos conjugais, se ele está exigindo comportamentos no leito que você sabe que não agradam ao Senhor, e abrindo um parênteses aqui, essa mentira de que todas as coisas são listas entre quatro paredes não pode ocupar nossa mente. Em nenhum lugar nas Escrituras nós vamos ver isso. Existem atitudes pecaminosas entre marido e mulher, sim. Porque a relação do marido e mulher não pode jamais humilhar um dos cônjuges. E a Larissa trata disso no livro. Nada que não traga glória a Deus, nada que não seja amoroso, nada que não preserve a integridade física e emocional do marido e da mulher podem ser aceitos entre quatro paredes. Existem coisas degradantes, mas que o mundo aí fora diz que vão apimentar a relação. Trazer alguém de fora através de vídeos, de imagens. Fantasias sexuais as mais absurdas,
ideias de que temos que ter livros sobre várias posições, para que nunca seja monótono. Isso não vem do Senhor. O crente não precisa disso. A mulher e o homem que temem ao Senhor têm a coisa mais poderosa que pode fazer com que a vida sexual seja plena. O cérebro que Deus deu e a verdade revelada da sua palavra. Nem todas as coisas são permitidas. Mas fechando esse parênteses, se o seu marido está pecando contra você, exigindo posturas suas que você sabe não agradam ao Senhor, converse francamente com ele. O seu objetivo primordial é que ele esteja num relacionamento correto com o Senhor. Se ele não se arrepender do pecado que ele está cometendo, talvez seja necessário que você conte à igreja. E contar à igreja não é gravar um vídeo e colocar no grupo do Ministério de Família. Contar à igreja não é sair fofocando sobre o seu marido. Contar à igreja significa buscar o apoio pastoral. Conversar com o pastor, conversar com a esposa do pastor, conversar com um presbítero, com a esposa de um presbítero, porque pode ser que o seu marido necessite de disciplina para que ele se arrependa e para que ele tenha um relacionamento correto com o Senhor e com você. E ele não vai poder ser poupado dessa dor. E vocês vão ter que vivenciar essa dor juntos. E passar por esse processo juntos para serem curados, crendo que o Senhor pode fazer com que o vinho que foi servido depois seja ainda mais deleitoso e gostoso do que o vinho que foi servido no começo do casamento. Você crê que o Senhor é poderoso para fazer esse milagre? Em qualquer casamento, Ele é. E é maravilhoso que o Senhor Jesus tenha operado o seu primeiro milagre num casamento, mostrando que Ele é capaz de transformar aquilo que vem depois, por sua obra e a sua graça, em algo muito melhor, muito mais valioso e muito mais deleitoso. Uma das grandes tragédias, minhas irmãs, que a igreja enfrenta nesses dias é a disseminação da pornografia. E se você estava aqui no último domingo, nos últimos domingos, na verdade, o assunto que tem sido tratado na escola dominical é dos 10 mandamentos e nós estamos atualmente no 7º mandamento. E o assunto da pornografia tem sido falado e nós vimos o poder viciante que essas imagens têm. Alguns chamam de nova droga, por esse poder de tornar alguém rapidamente viciado. E diferentemente da droga, não sei se foi o Dr. Yuri que estava falando sobre isso numa aula, que você precisa de drogas, mais quantidade de drogas e drogas diferentes. Na pornografia, cada vez a pessoa vai mergulhando num abismo maior, chegando à bestialidade e à pedofilia. Isso é muito sério. E algumas irmãs, então, lidam com o marido que foi viciado em pornografia. E elas têm medo, elas temem que elas jamais serão capazes de satisfazer os seus maridos, que foram acostumados com uma ideia distorcida e irreal do relacionamento sexual. E outras experimentaram traição física e emocional por parte dos seus maridos, e a luta delas é voltar a confiar. O que fazer nesses casos? A Larissa cita o Dr. Robert D. Jones num livreto que ele escreveu chamado Restauração para o Casamento Devastado pelo Adultério. Pornografia é adultério. Porque olhar com a intenção impura para outra pessoa já é adultério. Mas ele não tem as mesmas consequências do adultério físico, que, por exemplo, é um motivo lícito para o divórcio. Mas isso fere, isso trai a confiança da esposa. Isso abala o relacionamento, isso é verdade. Então, quais são os passos que Dr. Robert D. Jones ele fala? Primeiro, busque a Deus em oração e leitura da sua palavra. Ore para que Ele te ajude a crer em suas promessas, te dê sabedoria e mansidão para lidar com esse grande desafio. Comprometa-se a agradar a Deus independente do que o seu cônjuge fez. Lembre-se que Deus é e sempre foi fiel. Ele te ama e nunca vai te abandonar. Você pode encontrar paz diante do sofrimento quando obedece a Deus. Tome cuidado com conselhos de pessoas que não temem a Deus, ou daqueles que, mesmo dentro da igreja, oferecem conselhos que não estão de acordo com a Bíblia. Não tome decisões precipitadas. Busque ajuda de cristãos maduros e haja com cautela. E o último, lembre-se que Deus continua no controle de tudo o que acontece, mesmo quando experimentamos sofrimento. Ele está agindo para o nosso crescimento.
E, por fim, o nosso coração tem que estar sempre pronto para perdoar, para não guardar mágoa ou ressentimento e não trazer o assunto de volta, não jogar na cara, de maneira a ferir o outro, de maneira a punir novamente o outro por algo que já foi confessado e perdoado. O Senhor, Ele é poderoso para fazer com que nós, suas filhas, e todos os seus filhos experimentem, a despeito do que tem acontecido no passado, de uma vida sexual pura e satisfatória. Há exemplo do que a gente encontra em Provérbios 5. Abra lá em Provérbios 5. Nós vamos ler os versos 18 e 19. E expressam a vontade do Senhor para o relacionamento de intimidade de seus filhos. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Essa é a vontade do Senhor, que o leito conjugal seja alegre. Provérbios 5, eu não falei os versículos, não foi? 18 e 19. Outra mentira que o próprio livro de Cantares desmente é a seguinte: a mulher não deve tomar a iniciativa para a relação sexual com o marido. Essa é uma mentira que muitas mulheres acreditam. E o Senhor deixou um livro inteiro que trata sobre romance e amor conjugal para mostrar o quanto ele se importa com o assunto e quanto essa mentira é mentira. Porque a mulher de Cantares, ela está sempre desejosa de se encontrar com seu marido. E muitas vezes é ela que busca o seu marido. E ela pode ser um grande exemplo para nós, menos quando o marido dela bateu a porta e ela já tinha se despido e ela ficou com preguiça, irmãs. E ela não foi atender a porta. Eu acho que era que nem a rainha Elizabeth e o príncipe Philip, que dormiam em quartos separados, né? Porque ele bateu na porta, cheio de amor para dar. Aí ela pensou, ai, não, hoje eu estou com aquela camisolinha mais simples, já coloquei mesmo para ele ficar afastado. E depois que ele foi embora, sabe o que aconteceu? Ela se arrependeu. E ela saiu correndo para encontrá-lo. E sabe o que aconteceu? Guardas pegaram ela, bateram nela. Foi um suplício. Por fim, ela pôde se encontrar novamente com seu amado. Mas veja que muitas vezes nós somos essa mulher. Que o marido bate a porta e depois o estrago está feito, a gente fica, e agora? Como é que eu vou remediar isso? E o Senhor é gracioso para nos ajudar a ver com os olhos corretos e a não fazer isso novamente. Mas o fato é que muitas mulheres têm medo de mostrar o desejo e serem julgadas pelos seus maridos ou serem rejeitadas por seus maridos. Agora, imagine se os maridos deixassem de procurar a nós mulheres, se eles sentissem medo que nós disséssemos não. Não, hoje não. Eu acho que nenhum casamento subsistiria. Se eles dissessem, não, se ela vai dizer não, é melhor eu nem ir. Minha gente, não. Não pode. Não podemos ser levadas por essa mentira. Não é pecado demonstrar desejo pelo seu marido. Isso pode até deixá-lo muitíssimo feliz e satisfeito. Pelo contrário. E se ele rejeitar a sua aproximação, não se desespere. O Senhor prometeu que Ele é o seu marido, que nunca vai lhe rejeitar, que nunca vai lhe abandonar. O marido humano é pecador. Pode ser que ele faça isso. Pode ser que ele rejeite. Pode ser que ele despreze. Mas o Senhor jamais nos rejeitará. Ele compara o relacionamento e o amor dele por nós como uma mãe. Mesmo que uma mãe esquecesse o seu filho a quem amamenta, eu jamais me esquecerei de vós. Então, por que ter medo? Se ele rejeitar a sua aproximação, não se desespere e pense, quantas vezes você já fez isso com ele? E muitas vezes em franca desobediência à palavra do Senhor, que lá em 1 Coríntios 7 diz que nós não devemos nos privar um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por um tempo, para nos dedicarmos à oração. Mas eu não conheço muitas mulheres que dizem não para o marido porque ela quer se dedicar à oração e jejum em concordância com seu marido. Não é por isso, muitas vezes, que mulher e marido, esposa e marido privam um ao outro.
Outra mentira que elas tratam é de que sexo não é uma prioridade. Então, posso gastar toda a minha energia em outras atividades. Seja trabalhando fora de casa, seja trabalhando em casa, seja deixando os meninos sempre organizados, cheirosos, com a tarefa em dia. A verdade é que o sexo faz parte dos nossos deveres para com os nossos maridos. Uma conselheira bíblica uma vez deu uma palestra chamada Do Dever ao Prazer. E o marido dela dava a palestra Do Prazer ao Dever. E nessa palestra, ela compartilhava sabedoria bíblica sobre como ter uma vida sexual prazerosa. E ela falava da importância da atividade física, sim, porque isso prepara o nosso corpo. Isso nos torna mais animadas, isso dá mais energia, isso nos torna mais aptas. Ela falava sobre alimentação, inclusive alguns alimentos afrodisíacos que podem aumentar o apetite e o desejo sexual. Isso não é pecado. Ela falava também sobre uma preparação importantíssima, que é a preparação da nossa mente para a relação sexual. Pensar sobre o sexo com o nosso marido e antecipar o assunto faz com que nós estejamos mais prontas e mais dispostas a atendermos e até a procurarmos o nosso marido. Uma amiga piedosa me disse uma vez que ela tem que colocar o sexo com o marido dela na agenda, literalmente falando. Porque naquele dia preparado e reservado, que não é uma vez por mês, que não é uma vez por ano, ela vai poupar alguma energia. Aquela faxina que ela ia fazer, ela não vai fazer naquele dia. Ela vai passar uma vassourinha e vai ficar feliz. O jantar vai ser pão com queijo. Vocês estão entendendo? Porque exige energia, sim ou não. Você tem que estar preparada, sim ou não. Pode ser que chegue uma época na nossa vida que a gente tenha que colocar na agenda, sim, para nos prepararmos emocionalmente, fisicamente, guardando forças e energia e antecipando esse momento de deleite, e, por que não, orando ao Senhor para que Ele abençoe essa união, para que ela redunde em glória ao nome do Senhor, em fortalecimento ao casamento. Você acharia estranho orar com seu marido antes de vocês terem uma relação sexual? Não é estranho. É a vida do crente. Mesmo que você ore sozinha. Senhor, me capacita para que eu seja um deleite para o meu marido. Para que eu sirva. Para que eu me entregue com paixão, com devoção ao meu marido nesse momento. E que isso seja para a glória do Senhor. Se você não fez isso, minha irmã, faça. Só faça. E você vai ver o poder que o Senhor pode derramar no seu leito conjugal. Por meio da oração. E da sua obediência e da sua entrega. A próxima mentira fala que negar sexo ao meu marido não é pecado. Sabe meu corpo, minhas regras? Sabe? Mentira. Balela. Meu corpo foi criado pelo Senhor para cumprir os propósitos do Senhor. Meu corpo foi comprado com preço. E eu preciso glorificar a Deus no meu corpo, e uma das maneiras de fazer isso é não privando o meu marido do corpo que não é meu, é dele. E o dele também não é dele, é meu. Foi assim que o Senhor Deus criou para ser. Mas Satanás tem tentado a muitos por causa da abstinência sexual que esposas têm imposto aos seus maridos. Larissa, no seu livro, trouxe uma analogia muito interessante. Para nós entendermos como é que os nossos maridos passam os seus dias nessa cultura hipersexualizada que nós vivemos. Imagine que você ama bolo de chocolate, ou brownie, ou petit gâteau, ou bolo com sorvete e calda quente. Você entendeu? Você ama bolo de chocolate. E você acorda com muita fome, mas não tem bolo pronto na sua casa nesse dia. Então, você liga a televisão e está se arrumando para ir para o trabalho e passam inúmeras propagandas com cada imagem de bolo de chocolate. No caminho, você passa por outdoors da N-Cake e da Bymans. E você fica ali olhando para aqueles bolos maravilhosos. Aí você chega no trabalho e lá tem uma mesa com vários sabores de bolo de chocolate. Meio amargo, ao leite, com flocos, de toda forma. Mas você pensa, não, quando eu chegar em casa vai ter um bolo de chocolate, então eu não vou comer agora. E aí você chega em casa
E a primeira coisa que você vê em cima da mesa é um bolo de chocolate belíssimo. E quando você está prestes a cortar uma fatia daquele bolo, o seu marido vira para você e diz: hoje não, porque eu não estou me sentindo muito bem. E fim da história. Você entendeu o que ela está mostrando aqui? O seu marido acorda com desejo por você. Ele sai e ele é exposto a mulheres em trajes sumários. E a ideia de sexo está constantemente bombardeando a mente deles através de todos os meios. De um spam que aparece no celular, de uma propaganda que aparece na televisão, de um outdoor que ele vê, de uma mulher seminua que vai passando, voltando da academia ou da praia, aquela incircuncisa. Ele chega no trabalho, tem uma mulher atraente, dando mole para ele. E ele diz: eu sou da minha mulher. É ela que me satisfaz. E ele chega em casa cheio de amor para dar. E você olha para ele e diz: hoje não, que eu estou com dor de cabeça. Percebem quão grave isso é? E como muitas mulheres estão empurrando o seu marido para o abismo e depois elas vão ouvir falar na igreja que elas foram traídas. E elas foram. E o marido tem o pecado dele. Mas é a nossa responsabilidade nisso, irmãs. E o que nós deixamos de fazer para que isso acontecesse? Por que ninguém quer levar isso em consideração? E achar que não é pecado recusar o seu marido? Imagina, eu já falei algumas vezes de um livro que foi escrito no século XIX por uma esposa de pastor muito crente. E ela orientava as mulheres o seguinte: a fazer de tudo para fugir dos encontros sexuais com seu marido. A ter uma discussãozinha imediatamente antes de ir para o quarto para evitar que ele se aproximasse. Ela dizia, se tudo correr bem, com 10 anos, e você tiver dado a ele todos os filhos que vocês deveriam ter, ele vai lhe deixar em paz. Ela falava da noite de núpcias como aquele dever terrível que a mulher tinha que pagar em troca da segurança que o casamento proporcionava a ela. E essa mulher, senhora Mitter, se eu não me engano, aconselhava assim as mulheres. Agora pense nos maridos das mulheres que seguiram o conselho dessa senhora. Que com 10 anos de casados, ela poderia estar livre da obrigação para com seu marido. Certamente seria muito difícil para esses maridos recusar uma fatia de bolo no trabalho. Vocês concordam? Muito difícil. Essa era uma mulher piedosa, dando conselhos antibíblicos para mulheres tolas, que não iam buscar o conselho da palavra do Senhor. Mas é fato, irmãs, que existem situações e momentos que interromperão a regularidade da atividade sexual, que é um desses pilares. Elas devem ser regulares. Pode ser uma gravidez de risco, que o médico diga, corre risco de aborto se você tiver atividade sexual. O puerpério, são 40 dias, né, que você não pode satisfazer o seu marido nem a você mesma. Alguma doença ou inabilidade temporária. O luto, um cansaço extremo com filhos pequenos, por exemplo. Isso pode atrapalhar que a constância seja aquela que o casal desejava, mas é sempre importante buscar soluções quando possível. A solução para a gravidez é o bebê nascer. Mas existem outras questões que podem ser resolvidas. Mas esse é um tempo de dedicar-se especialmente à oração. Por quê? Para que Satanás não os tente por causa da incontinência. Outras mulheres vão ter que lidar com a disfunção erétil dos seus maridos. Nós conhecemos um casal que na lua de mel o marido não conseguiu ter uma ereção. E ele ligou para Vitor desesperado. Imagine toda aquela expectativa e toda aquela ansiedade, como a noiva se sentiu. Ela havia se preparado para aquele momento. Ele havia se preparado para aquele momento, mas simplesmente o casamento não pode ser consumado naquela primeira noite. Isso é impossível de acontecer. E durante a vida do casal e todo o matrimônio, é impossível que isso aconteça? Não. O medo não pode tomar conta dessa esposa. Nem o desespero. E nem levar à conclusão de que o seu marido não a ama, que você não é desejável a ele. Não. Pode ser que tenham questões emocionais que precisem ser conversadas. Pode ser que existam questões clínicas, médicas, biológicas que precisem ser tratadas.
Talvez um conselheiro bíblico precise entrar. Um médico precisa entrar. Mas, sobretudo, é necessário que marido e mulher enfrentem juntos essas dificuldades, com um diálogo franco e aberto. Outras vezes é a mulher que enfrenta uma fase de libido lá embaixo. Isso é tão comum. Ou é a testosterona, ou qualquer outra coisa. Na maioria das vezes, irmãs, não é nada físico, é algo emocional. Algo que está impedindo a nossa intimidade com o nosso marido em outras áreas e que vai afetar também o relacionamento sexual. Mas pode ser uma questão física. Um estreitamento, uma falta de lubrificação. É ou não é verdade? E essas coisas têm solução. Elas têm tratamento. E esses tratamentos devem ser buscados para que a mulher não sinta dor. E nem tenha medo de sentir dor toda vez que ela vai ter um relacionamento com seu marido. A mulher também não pode se entregar ao medo nessas circunstâncias, de que ela nunca mais vai voltar a ter aquela comunhão alegre física com o seu marido. Mas ela deve buscar ajuda. Ajuda de uma conselheira, ajuda de um médico e, sobretudo, conversa franca com o marido. Já notaram que muitas vezes a solução é o diálogo aberto? Que é a comunicação, mas que isso é algo dificílimo para nós, por conta dos tabus sobre esse assunto que a gente traz, e porque nós não exercitamos o falar a verdade em amor nos nossos casamentos como deveríamos. Uma outra mentira, e falta pouco, tá, irmãs? É que o sexo é primeiramente para satisfazer o meu prazer. E algumas pessoas pensam assim também. Se Deus criou o sexo para que eu tenha prazer, então eu vou buscar o meu próprio prazer e a qualquer custo. Elas se esquecem que o sexo é para os limites do casamento, como nós já falamos. E que sim, Deus colocou o desejo sexual em nós, mas a vida no Evangelho nos faz buscarmos, além da obediência aos limites do Senhor, desejarmos satisfazer as necessidades do outro, em primeiro lugar, dos nossos maridos, em primeiro lugar. Isso faz parte de preferirmos em honra uns aos outros. Isso faz parte em termos em vista, primeiramente, o que é do outro e não nosso. É o amor, é o sacrifício que deve conduzir a nossa conduta em toda a vida. Por que ia ser diferente no leito conjugal? Não. Mas lembre-se que satisfazer o seu marido certamente nos dará grande satisfação. E lembre-se também de quando uma esposa é satisfeita, o seu marido tem grande prazer. Se ele é um homem de verdade, ele vai estar buscando a mesma coisa que você, satisfazer você. E ao satisfazer você, ele vai sentir um grande prazer. Então você não pode ter receio de conduzir o seu amado àquilo que lhe dá mais prazer, as carícias que lhe tornam mais propensas a responder positivamente a ele. Fale com ele. Olha aí a comunicação de novo. E você vai ver o quanto um marido ele fica satisfeito e feliz ao dar prazer àquela mulher que ele ama. Uma outra mentira que plantaram em nossa mente, e Hollywood tem um grande peso aí, é que todo encontro sexual tem que ser bombástico. E nós temos medo de vivermos que a nossa vida sexual seja monótona, ou que o marido ache que a nossa vida sexual é monótona, como tantas séries por aí querem pintar que é a vida de casados. Não é isso que querem pintar, que só quem está fazendo sexo bom é quem não é casado, e quem é casado está, sobrevivendo a isso. Isso simplesmente não é verdade. O que é que os filmes apresentam? Um homem galante, bonito, cheiroso, gentil, educado e rico se aproxima da mocinha. Não precisa ser casado. Basta que os dois estejam afim. E aí cria-se aquela atmosfera, né? Imagina, música romântica ao fundo, da década de 80 de preferência, a lingerie mais bonita, o corpo ideal, nada fora do lugar, um desempenho olímpico, um desempenho medalhista olímpico, cama com lençóis de algodão egípcio, todo o tempo e privacidade do mundo. E nós deixamos que as nossas expectativas acerca da relação sexual fossem formadas por filmes e por livros que nós nem deveríamos ter assistido e livros que nós nem deveríamos ter lido. E a gente acha que é isso. Esse não é o plano de Deus. E essa não é a vida real, minhas irmãs.
O que Deus quer nos dar é melhor do que isso, pode acreditar. As nossas interações sexuais ao longo de décadas de vida a dois vão variar muito. Imagine como as refeições que nós fazemos. Você come filé todo dia na sua casa? Não. O que é um rodízio de sushi no Zen para quem ama sushi? É uma maravilha. Eu não gosto de sushi, mas eu sei que é para quem gosta. Você conhece alguém que vai lá todo dia no Zen? Você conhece alguém que vai toda semana lá no Zen? Não. O negócio é caro. Então você vai lá uma vez perdida, num aniversário, numa comemoração, não é? No momento que você vai esbanjar. Então não é isso que nos sustém e que nos nutre. No dia a dia a gente come comida normal, que é nutritiva e que deve ser saborosa. E que nos mantém fortes e saudáveis e prontos para viver. Não é isso? Você vive de sushi do Zen? Não vive. Nem de filé. E nem de bolo de chocolate com sorvete. Não é verdade? Na vida real, não é assim. A gente não tem todo o tempo do mundo. Às vezes tem, mas é raro. O bebê pode acordar. Bora, porque o bebê pode acordar. Você já disse isso? O filho mais velho pode bater na porta. E é bem interessante uns vídeos que estão fazendo no Instagram, quando os filhos abrem a porta do casal sem avisar. Aí, quando você tem medo do que vai aparecer, né? Aparece o marido e a mulher sentados na cama comendo aquelas guloseimas maravilhosas que eles não queriam dividir com os filhos. Esse não é o retrato da vida conjugal. Mas a gente faz isso de vez em quando também, né? Espera eles dormirem para comer aquele chocolate mais caro e dar garoto para eles, né? O fato é que o filho mais velho pode bater na porta e vai quebrar totalmente o clima. Sim ou não? A coluna pode estar doendo. No filme não tem ninguém com a coluna doendo, tem? Não tem. A parede que separa os quartos da sua casa podem ser muito finas. E você não pode falar muito alto. Na sua cama, tem vários carrinhos do Hot Wheels. Que ao rolar, você pode se machucar em um deles ou numa peça de Lego. Sabe aquele corpo perfeito? Não é. Entendeu? Tem um buchinho. Tem um pneu. Nem aquela posição de diva vai fazer com que a sua barriga fique chapada, como já foi um dia. Essa é a vida real. E aí? Ah, então não quero ter relação sexual, porque não tenho aquela cama, não tenho aquele tempo, não tenho aquela música de fundo, não tenho aquele corpo. Essa não é a vida real. Nós temos que nos satisfazer no Senhor e com o nosso marido nas circunstâncias que nós vivemos. Isso não quer dizer que você não possa querer melhorar as suas circunstâncias. Tira o carrinho de Hot Wheels da cama. Tira o bichinho de pelúcia que a menina deixou lá. Entendeu? Faz um exercício físico para se tornar mais vigorosa e mais pronta. E para desfrutar de algo ainda mais prazeroso com seu marido. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em planejar momentos bombásticos. De ir para uma praia deserta, com a jacuzzi, com todo o tempo do mundo. Isso é ótimo. Mas você vai poder sempre fazer isso? Tem gente que nunca vai poder fazer isso. Simplesmente porque não tem dinheiro para fazer isso. Aí a pessoa vai pensar, minha vida sexual nunca vai ser satisfatória, porque eu não tenho isso. Não, isso é mentira. E essas coisas não podem nos impedir de desfrutar e de deixar com que o nosso marido desfrute de nós. Às vezes, o medo que envolve a relação sexual é o medo de engravidar. Sabia disso? Eu já vivi isso. Você não quer tomar anticoncepcional porque você sabe dos riscos, porque você sabe dos malefícios que ele apresenta. Você não quer usar preservativo porque é horrível. Então, você entende que a maneira de você evitar uma gravidez naquele momento é a abstinência. E isso simplesmente não é sábio. Isso simplesmente não é bíblico. Nós temos que confiar no Senhor, que Ele é quem abre e fecha a madre. Ele vai dar a você os filhos que Ele já sabe que vai dar para você. Você vai fazer o que quiser para evitar ou para ter. O Senhor está no controle dessa área da sua vida. Não se prive com medo de engravidar. A gravidez faz parte. É uma das consequências da relação sexual que o mundo quer afastar a todo custo. Por meio da pílula anticoncepcional, por meio do aborto. Mas não é assim com as cristãs. Nós entendemos que faz parte do pacote maravilhoso que o Senhor Deus criou. Ao mesmo tempo, tem mulheres que têm medo de não engravidar. E elas veem a relação sexual apenas como um meio de atingir um fim,
que é a gravidez. E muitas vezes elas usam os seus maridos. E muitas vezes elas não se entregam aos seus maridos, porque a cabeça delas está focada somente em eu quero engravidar. Ao contrário, você deve amar o seu marido, servir ao seu marido e confiar no Senhor, que Ele, no tempo oportuno, fará a vontade dEle na sua vida. Quer seja dar filhos ou não, dar muitos filhos ou poucos filhos. Uma outra realidade que pode surgir é uma doença ou condição, como um acidente ou o amortecimento dos anos, que vai encerrar definitivamente a relação e a intimidade sexual no casamento. O medo que isso seja o fim do casamento não pode ser abrigado, porque o casamento ele não se sustenta na relação sexual. Ele é sustentado na aliança, no compromisso de amar um ao outro até que o Senhor separe. Isso é o que sustenta o casamento. O relacionamento íntimo é um dos elementos, mas ele não é o único elemento. E ele não é aquilo que vai determinar se uma condição dessa chegar à nossa vida. Não é o fim do casamento. E hoje eu estava falando com meu marido, quando é que um casal sabe que acabou para eles, que não vai haver mais relação sexual? Simplesmente vão espaçando? Será que isso acontece ao mesmo tempo para marido e mulher? Nós precisamos pensar sobre isso e nos preparar para isso. Porque não é verdade que um dia, se o Senhor nos manter com vida, esse dia vai chegar, em que você e seu velhinho vão dormir de conchinha, mas vai ser só isso. Que vão ficar de mãozinha dada e nutrir grande carinho, mas vai ser só isso. Irmãs, teria tantas coisas mais para falar, mas a minha própria incapacidade e limitação e o nosso tempo que já está correndo não nos permitem isso. Então, o que é que deveria sair daqui? O que é que nós deveríamos sair daqui pensando? O que é que deve martelar a nossa cabeça? Primeiro, que Deus é bom e Ele é digno da nossa confiança e Ele jamais nos decepciona. Ele nos dá exatamente o que a gente precisa. Ele está atento às nossas necessidades, inclusive nessa área. Precisamos seguir os seus ensinamentos. E o básico dos básicos, dos ensinamentos de Deus sobre esse assunto é a abstenção total fora das paredes do muro de segurança do casamento. E deleite mútuos dentro do casamento. Uma outra coisa que nós precisamos sair daqui pensando é que para cada dor e luta do passado, do presente ou do futuro, a graça de Deus será sempre suficiente. Pode ser que você precise lidar com essas coisas. Pode ser que você precise buscar conselho sábio ou até ajuda médica para algumas situações, mas não se esqueça que a igreja é o melhor lugar para a instrução e para a cura. Busque a igreja. Não se afaste quando os problemas surgirem. Pelo contrário, venha e receba a cura por meio da confissão, da oração e de conselhos bíblicos. Que o Senhor nos livre, irmãs, de todos esses medos. Que Ele derrube todas essas mentiras que podem ter ocupado a nossa mente. Que Ele nos liberte para que a gente viva a alegria do que o Senhor Deus preparou para o nosso relacionamento. Algum dia, e a gente não sabe quando será, nós vamos ter sim a última relação sexual com o nosso marido. Queira Deus que seja no dia que Cristo voltar. Ou que Ele nos chamar. E aí, essa parte da nossa vida terá acabado, terá cessado. Sabe por quê? Porque ela cumpriu para o propósito dela, que era apontar para um relacionamento de uma intimidade muito mais profunda, de um prazer muito mais sublime. Era só uma sombra do que nós iríamos viver com Cristo por toda a eternidade. Nós vamos viver nessa íntima comunhão com o Senhor, que hoje nós desfrutamos dessa sombra, com o Senhor e com todos os nossos irmãos. Não importa se a sua vida sexual foi satisfatória ao extremo, não importa se você viveu com áreas e com necessidades aparentes nessa área que não foram supridas por seu marido. Não importa, quando você estiver diante do Senhor, você vai entender tudo e todas as circunstâncias pelas quais Ele conduziu a sua vida. Ele está preparando você para a eternidade. E Ele está preparando a eternidade para você. Nós já falamos sobre isso. E então nós podemos, hoje já, viver à luz dessas promessas, viver à luz dessa expectativa. Nenhum prazer que nós
vivenciemos aqui, vai se comparar com aquilo que está sendo preparado por nós. Mas a ideia desse prazer vai nos levar hoje a buscar uma vida de santidade e buscar uma vida de obediência, que traga glória ao Senhor, também no leito conjugal. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és sábio, Tu és perfeito em todos os Teus propósitos, ó Deus. O Senhor nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Isso não é para a nossa glória, meu Deus. Isso é para o Teu serviço. Isso não é para o nosso engrandecimento, meu Deus. Isso é para que o Senhor seja conhecido e as riquezas da Tua glória, da Tua grandeza, da Tua misericórdia sejam expostos nesse mundo que o Senhor criou. É para isso que nós existimos, meu Deus. Foi para isso também que o Senhor criou a relação sexual no casamento, para apontar para realidades eternas, imutáveis e maravilhosas. Grava essa verdade nas nossas mentes, Senhor, e nos permite desfrutar desta dádiva, deste dom, com toda a liberdade e alegria que o Senhor nos comprou para vivermos. Abençoa os casamentos aqui, ó Deus. Faz com que o vinho servido depois seja ainda mais deleitoso. Faz com que a união íntima entre marido e mulher seja mutuamente satisfatória e que isso faça com que os nossos casamentos sejam ainda mais firmes, ó Deus. Mas nós pedimos também por aquelas que não têm mais os seus maridos. Pedimos por aquelas que não vivem no seu casamento. Tudo isso que vemos na Tua palavra, ó Pai. O Senhor prometeu ser o marido delas. O Senhor prometeu satisfazer em Cristo cada uma das suas necessidades. O Senhor prometeu que nunca as abandonaria e nunca as desampararia. E nisso reside o nosso contentamento de todas nós, casadas, viúvas, divorciadas. Nosso contentamento está no Senhor. Então enche, ó Deus, o nosso coração de desejo por Ti, de nos deleitarmos em quem o Senhor é e de vivermos o Teu propósito para as nossas vidas. Ó Deus, obrigada pela Tua palavra, que não nos deixa cegas, que não nos deixa ignorantes acerca da Tua vontade. E não permita, ó Deus, que esse assunto tão importante seja, ó Deus, instruído nas nossas casas, na nossa igreja, por meio do que é falso e mentiroso que tem sido propagado na nossa cultura. Livra, ó Deus, os nossos jovens do pecado. Livra os maridos e as esposas de cometer o pecado, Senhor, de desonrar o Teu nome por meio da quebra do 7º mandamento. Que a nossa igreja, ó Deus, seja guardada por Ti. Que as nossas vidas sejam protegidas pelo Senhor. Que lancemos em Ti, a Ti, todo o temor. E vivamos, ó Deus, na plenitude que o Senhor conquistou para nós. Essa é a nossa oração, gratos pelo Teu agir gracioso e maravilhoso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.